Numa boutique de luxo, Marina segura com mãos trêmulas o dinheiro que economizou durante um ano inteiro para comprar um vestido para a formatura da filha. A gerente Patrícia olha para suas roupas gastas e a expulsa da loja na frente de todos. Você não pertence aqui. Sai antes que eu chame a segurança. Marina sai em lágrimas enquanto clientes riem e alguém filma tudo, sua humilhação se espalhando pela internet. O que Patrícia não percebe é que um homem de roupas simples observa tudo do lado de fora. O que esse homem faz deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que toda pessoa merece ser tratada com dignidade, não importa sua aparência. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Marina segurava firme a alça da bolsa velha enquanto empurrava a porta de vidro da boutique. O sino tocou suave, anunciando sua entrada, mas ninguém sorriu para recebê-la. Ela engoliu seco, sentindo o peso dos olhares que deslizavam sobre suas roupas gastas, o tecido desbotado da blusa remendada, a saia que já tinha visto dias melhores. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor da vergonha que começava a subir pelo pescoço. A loja era imensa, com paredes brancas reluzentes, manequins elegantes em poses impossíveis e araras repletas de vestidos que pareciam obras de arte. Marina nunca havia entrado em um lugar assim, mas hoje era diferente. Hoje ela tinha um propósito. Tinha economizado cada centavo durante um ano inteiro para comprar um vestido especial para Cecília, sua filha de 12 anos, que se formaria do ensino fundamental em 2 semanas. A menina nunca pedira nada, nunca reclamara das roupas de brechó ou dos sapatos remendados. Merecia aquele momento. Posso ajudar? A voz veio carregada de desdém. Marina virou-se e encontrou uma mulher alta, de salto agulha e blazer impecável, os cabelos presos num coque apertado. Seus olhos pequenos e calculistas varreram Marina da cabeça aos pés com uma expressão que dispensava palavras. Patrícia, dizia o crachá dourado preso ao peito. Eu gostaria de ver um vestido, por favor. A voz de Marina saiu mais trêmula do que ela gostaria. Vi um na vitrine, azul claro com... Esse vestido custa R$3.200. Patrícia a interrompeu cruzando os braços. Não fazemos parcelamento e não aceitamos cheque. Marina sentiu as bochechas queimarem. Ao redor, outras clientes pararam para observar a cena. Uma funcionária mais jovem, de cabelos castanhos e olhar desconfortável, fingiu arrumar uma prateleira próxima, mas seus olhos traíam a curiosidade. Eu tenho o dinheiro. Marina abriu a bolsa revelando um envelope amarelado. Economizei durante um ano. É para minha filha. Ela vai se formar e... Economizou? Patrícia soltou uma risada curta, seca. Querida, olha para você, olha para essas roupas. Ela apontou com desdém. Você realmente acha que tem lugar aqui? Essa loja é para clientes com um certo padrão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o chão fugir sob seus pés. Outras clientes sussurravam entre si, algumas rindo baixinho. A funcionária jovem abaixou a cabeça, envergonhada, mas não disse nada. Eu só quero comprar um vestido para minha filha. A voz de Marina agora tremia não só de nervosismo, mas de uma mistura de humilhação e raiva contida. Tenho o dinheiro. Trabalhei muito por ele. Trabalhando de quê? Pedindo esmola? Patrícia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marina. Olha, eu não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar aqui, mas não vai funcionar. Esse tipo de cliente não é bem-vindo. Você está no lugar errado, entendeu? Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. Ela tentou piscar para segurá-las, mas foi inútil. Uma escorreu, depois outra. Ao redor, os sussurros aumentaram. Alguém tirou uma foto com o celular. Por favor, Marina sussurrou, a voz quebrando. Eu só quero que minha filha tenha um dia especial. Ela merece. O que ela merece é uma mãe que tenha condições. Patrícia apontou para a porta. Agora sai da minha loja antes que eu chame a segurança. Marina ficou paralisada por um momento, o envelope com o dinheiro ainda na mão. Sentiu todas as palavras cruéis do marido que perdera, todas as noites em claro costurando para pagar as contas, todos os sacrifícios que fizera nos últimos 3 anos. Tudo isso desabando sobre ela naquele instante. Com as mãos tremendo, ela guardou o envelope de volta na bolsa. Você não sabe nada sobre mim.
Disse baixinho, mais para si mesma que para Patrícia. Mas a gerente ouviu. Eu sei tudo o que preciso saber. Patrícia sorriu com crueldade. Sei que você não pertence aqui. Marina virou-se e caminhou em direção à porta, cada passo pesado como chumbo. Atrás dela, ouviu risadas abafadas e comentários maldosos. Quando finalmente saiu para a rua, o ar quente da tarde a atingiu como uma bofetada. Ela se encostou na parede ao lado da boutique e deixou as lágrimas caírem livremente, abraçando a bolsa contra o peito, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que insistia em fazê-la sentir-se invisível. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu assim? Já entrou em algum lugar e percebeu pelos olhares que achavam que você não pertencia ali? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque eu garanto que você não está sozinho nisso. Marina chegou em casa quando o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A casa era pequena, simples, mas sempre limpa e organizada. Era tudo o que sobrara depois que pagara as dívidas deixadas pelo marido. As paredes precisavam de pintura. O telhado tinha algumas goteiras que ela tampava com baldes nos dias de chuva, mas era deles. Era o único lugar no mundo onde ela ainda se sentia segura. Mãe! Cecília apareceu correndo da cozinha, os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo bagunçado, os olhos castanhos brilhando. Conseguiu? Conseguiu o vestido? Marina sentiu o coração apertar. Como explicar para aquela menina doce, que nunca pedira nada, que sua mãe havia sido humilhada e expulsa de uma loja? Como dizer que o mundo lá fora às vezes era cruel demais, que julgava as pessoas não pelo que eram, mas pelo que pareciam ter? Ainda não, meu amor. Marina forçou um sorriso, deixando a bolsa sobre a mesinha da sala. Mas vamos conseguir, prometo. Cecília percebeu algo no tom da mãe. Seu sorriso vacilou. Tá tudo bem? Ela se aproximou, tocando o braço de Marina. Você chorou? Não, não. Marina limpou rapidamente os olhos. É só o vento. Tava muito poeira na rua. Cecília a observou por um longo momento, aqueles olhos que pareciam ver mais do que deveriam. Então abraçou a mãe com força, enterrando o rosto em seu ombro. Eu não preciso de vestido caro, mãe, pode ser qualquer um. O que importa é que você vai estar lá comigo. As lágrimas voltaram, mas dessa vez Marina não tentou segurá-las. Abraçou a filha de volta, sentindo a pequeneza daquele corpo que dependia dela para tudo, sentindo o peso da responsabilidade e também da gratidão por ter aquela menina em sua vida. Naquela noite, depois que Cecília dormiu, Marina sentou-se à máquina de costura na sala. Havia 3 vestidos de noiva para consertar, a única encomenda da semana. Suas mãos trabalhavam no automático, guiando o tecido sob a agulha enquanto sua mente vagava. Lembrou-se do marido, Ricardo, e de como tudo mudara há 3 anos. Ele era um homem simples, dono de um pequeno armazém no bairro. Trabalhador, honesto, mas também teimoso. Quando a economia apertou e o negócio começou a afundar, ele se recusara a pedir ajuda. Fizera empréstimos que não podia pagar, prometera coisas que não podia entregar. E então, numa madrugada chuvosa, voltando de uma reunião com fornecedores, um caminhão desgovernado atravessara o sinal vermelho. Marina lembrava-se do telefone tocando às 3 da manhã. Lembrava-se de Cecília, então com apenas 9 anos, acordando assustada com o grito que ela dera ao ouvir a notícia. Lembrava-se do funeral, das contas que começaram a chegar, dos credores batendo à porta. Vendera tudo, as joias que a mãe lhe deixara, os móveis bons da sala, até o carro velho que Ricardo usava. Pagara cada dívida, uma por uma, até que sobrasse apenas a casa e o suficiente para começar de novo. Começara a costurar para fora, acordando antes do sol e dormindo depois da meia-noite. Cecília nunca reclamara. Nunca pedira os tênis de marca que as colegas usavam. Nunca choramingara pelos brinquedos caros das vitrines. E agora, depois de 1 ano economizando centavo por centavo, tudo o que Marina queria era dar à filha um momento de alegria, um vestido bonito para um dia especial. Mas nem isso o mundo pareceu disposto a permitir. A máquina de costura fazia seu barulho ritmado, preenchendo o silêncio da noite. Marina costurava como quem reza, cada ponto uma pequena batalha vencida contra o cansaço e a tristeza. Quando finalmente terminou,
Já passava das 2 da manhã. Seus olhos ardiam, as costas doíam, mas os vestidos estavam perfeitos. Ao menos nisso ela era boa. Ao menos nisso, ninguém poderia dizer que ela não tinha valor. Nos dias que se seguiram, Marina evitou passar perto daquela boutique. Procurou outras lojas mais simples, mais acessíveis. Encontrou alguns vestidos bonitos, mas nenhum que se comparasse àquele azul claro que vira na vitrine, com os detalhes delicados em renda. Toda vez que fechava os olhos, via aquele vestido. E toda vez que abria, via também o rosto cruel de Patrícia, ouvindo novamente as palavras que a haviam despedaçado. Você não pertence aqui. Será que era verdade? Será que existiam lugares no mundo onde pessoas como ela, que trabalhavam duro mas nunca conseguiam sair do lugar, simplesmente não eram bem-vindas? A dúvida a corroía por dentro, plantando sementes de amargura que ela lutava para não deixar crescer. Cecília notou a tristeza da mãe, embora Marina tentasse esconder. A menina começou a ajudar mais em casa, a falar menos sobre a formatura, como se quisesse aliviar o peso que sentia nos ombros de Marina. E isso de alguma forma doía ainda mais. Uma semana após a humilhação, Marina estava na feira comprando verduras quando ouviu duas mulheres conversando perto da banca de tomates. Você viu aquela cena na boutique da Patrícia? Tá no Instagram. Vi sim. Que absurdo. A mulher só queria comprar um vestido para a filha. Pois é, mas você conhece a Patrícia. Sempre foi metida. Acha que é melhor que todo mundo só porque trabalha numa loja chique. Marina sentiu o sangue gelar. Havia sido filmada? Sua humilhação estava na internet para o mundo inteiro ver. As mãos tremeram ao pegar os tomates, quase os deixando cair. Pagou às pressas e saiu da feira antes que alguém a reconhecesse. Em casa, com as mãos ainda tremendo, pegou o celular velho e procurou. Não demorou muito para encontrar. O vídeo tinha milhares de visualizações, mostrava o momento exato em que Patrícia a expulsava da loja, sua voz carregada de desdém perfeitamente capturada. E lá estava ela, Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçando a bolsa velha enquanto saía. Os comentários eram uma mistura de apoio e crueldade. Que absurdo! Essa gerente tinha que ser demitida. Coitada da mulher. Só queria dar um presente para a filha. Mas também havia outros. Se não tem dinheiro, não entra em loja cara. Simples. A gerente estava certa. Cada um no seu lugar. Marina fechou o aplicativo, sentindo náusea. Não bastava ter sido humilhada pessoalmente. Agora sua dor era entretenimento público. Deitou-se na cama, abraçando o travesseiro, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se questionar se valia a pena continuar lutando. Se valia a pena acordar todo dia, costurar até os dedos sangrarem, sacrificar cada pequeno prazer para que o mundo ainda a tratasse como se ela não tivesse valor. O sol já estava alto quando Marina finalmente levantou. Cecília havia ido para a escola sozinha, deixando um bilhete na geladeira. Mãe, descansa, te amo. Marina leu aquelas palavras e sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou derrota. Eram lágrimas de determinação. Ela tinha uma filha que dependia dela. Uma filha que merecia ver que mesmo quando o mundo te derruba, você se levanta de novo. Mesmo quando te dizem que você não vale nada, você prova o contrário. Marina respirou fundo, lavou o rosto e voltou para a máquina de costura. Tinha trabalho a fazer. Roberto Almeida estava em seu escritório no 10º andar do prédio comercial quando seu assistente entrou com o tablet na mão. Senhor Roberto, precisa ver isso. Roberto ergueu os olhos dos relatórios financeiros. Tinha 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cansados de quem construíra um império do zero e pagara o preço por isso. Usava roupas simples, uma camisa social sem gravata, calças de sarja, o que muitas vezes fazia as pessoas subestimarem quem ele realmente era. O que é? Sua voz era grave, calma. Um vídeo que está circulando é da boutique da Rua Augusta. A gerente... Bem, é melhor o senhor ver. Roberto pegou o tablet e deu play. Nos 3 minutos seguintes, assistiu em silêncio enquanto Patrícia humilhava uma mulher de roupas simples, expulsando-a da loja sob os olhares curiosos de outros clientes. Quando o vídeo terminou, Roberto permaneceu imóvel, o maxilar tenso. Quando isso aconteceu? Há uma semana, senhor. O vídeo viralizou ontem à noite. Roberto colocou o tablet sobre a mesa, as mãos fechadas em punhos. Aquela cena o transportara no tempo,
para uma tarde de verão há mais de 30 anos, quando tinha apenas 15 anos e acompanhava a mãe a uma loja de departamentos. Ela, uma empregada doméstica, economizara durante meses para comprar um casaco de inverno que usaria no trabalho. Mas o vendedor a tratara com desdém, sugerindo que ela procurasse lojas mais adequadas ao seu nível. Roberto lembrava-se da vergonha nos olhos da mãe, das lágrimas que ela tentara esconder no caminho de volta para casa. Lembrava-se de ter feito uma promessa naquele dia: quando crescesse, quando tivesse poder, faria com que ninguém mais passasse por aquilo. E agora, em uma de suas próprias lojas, aquilo estava acontecendo de novo. Demita a Patrícia, imediatamente. Sua voz saiu fria, controlada, mas havia uma fúria contida por trás de cada palavra. E descubra quem é essa mulher. Quero falar com ela pessoalmente. Senhor, já tentamos contato, mas... Então tente mais. Roberto se levantou caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Eu quero o nome dela, o endereço, tudo, e quero até o fim do dia. Levou 2 dias, mas finalmente conseguiram. Marina Silva, viúva, costureira autônoma, moradora de um bairro simples na Zona Leste. Mãe de Cecília Silva, 12 anos, estudante do 7º ano. Roberto leu o relatório 3 vezes, memorizando cada detalhe. Então, contra os conselhos de seu assistente e advogados, decidiu ir pessoalmente. Na manhã seguinte, vestido com roupas ainda mais simples, jeans desbotado, camiseta branca, tênis, Roberto estacionou o carro a 2 quadras da casa de Marina e caminhou o resto do caminho. O bairro era humilde, mas digno. Casas pequenas, bem cuidadas na maioria, crianças brincando na rua. Lembrava o lugar onde crescera. Quando bateu à porta, foi Cecília quem atendeu. A menina o olhou com curiosidade. Oi, quem é o senhor? Meu nome é Roberto. Eu vim falar com sua mãe, sobre a boutique. O rosto de Cecília se fechou instantaneamente. Minha mãe não quer falar sobre isso. Por favor, vão embora e deixem ela em paz. Cecília, quem é? A voz de Marina veio de dentro da casa. É alguém da loja, mãe. Eu já tô mandando embora. Marina apareceu atrás da filha, secando as mãos em um pano de prato. Quando viu Roberto, seu corpo inteiro se enrijeceu. Havia nos olhos dela uma mistura de medo, raiva e desconfiança. O que você quer? Meu nome é Roberto Almeida. Eu sou o dono da rede de boutiques. Ele falou devagar, respeitosamente. Vim pedir desculpas pelo que aconteceu. Posso entrar para conversarmos? Marina ficou em silêncio por um longo momento, avaliando. Cecília apertou sua mão, como se quisesse protegê-la. Finalmente, Marina assentiu. 5 minutos. A sala era pequena e simples, mas impecavelmente limpa. Um sofá remendado, uma mesinha de centro com flores artificiais, uma máquina de costura no canto. Roberto sentou-se quando Marina indicou, sentindo-se profundamente desconfortável. Não pela simplicidade do lugar, mas pela injustiça gritante de tudo aquilo. Eu vi o vídeo, ele começou, olhando diretamente para ela. Vi o que a Patrícia fez. Vi como ela te tratou. E quero que saiba que isso não representa o que minha empresa é ou deveria ser. Sua empresa? Marina cruzou os braços, de pé perto da porta, como se estivesse pronta para correr. Você é o dono? Sim, e a Patrícia já foi demitida. Mas isso não é suficiente. Eu vim pessoalmente porque eu sei como você se sentiu. Marina soltou uma risada amarga. Sabe, um homem rico como você sabe como é ser expulso de uma loja por parecer pobre. Sim. A resposta de Roberto foi firme sem hesitação. Minha mãe era empregada doméstica. Passei a infância inteira vendo ela ser tratada como se não valesse nada só porque limpava as casas de outras pessoas. Vi ela ser humilhada em lojas, em bancos, em hospitais. Vi ela chorar escondida à noite, achando que eu estava dormindo. Havia uma verdade tão crua naquelas palavras que Marina sentiu suas defesas começarem a se dissolver. Ela se sentou no sofá, de repente cansada demais para permanecer de pé. O que você quer de mim? Quero fazer o certo. Roberto se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Primeiro, o vestido que você queria comprar. É seu, sem custo. Mas isso não é suficiente. Eu queria te oferecer um emprego. Eu não preciso de caridade. Não é caridade, é justiça. E egoísmo também, para ser honesto. Ele sorriu de leve. Você tem uma perspectiva que ninguém na minha empresa tem. Sabe o que é ser julgada pela aparência?
O que é ser tratada como se não valesse nada? Eu preciso que você treine minhas equipes, que ensine eles sobre respeito, sobre dignidade, sobre olhar para as pessoas e ver o valor delas, não o preço das roupas que usam. Marina o encarou em silêncio, procurando algum sinal de falsidade, de condescendência. Mas tudo que viu foi sinceridade e algo mais, algo que lembrava a dor que ela mesma carregava. Por que você está fazendo isso? Porque minha mãe trabalhava 16 horas por dia para me dar uma vida melhor. Trabalhava tanto que o corpo não aguentou. Ela morreu aos 42 anos, exausta, sem nunca ter tido a chance de descansar, de aproveitar. E a última coisa que ela me disse foi: quando você crescer, seja o tipo de pessoa que trata os outros com bondade, não importa quem eles sejam. Roberto pausou, a voz falhando. Eu construí tudo isso em memória dela. E não vou deixar que se torne o tipo de lugar onde alguém como ela seria humilhada. Marina sentiu as lágrimas subirem. Havia uma conexão ali, uma compreensão mútua da dor que apenas aqueles que passaram por ela podem compartilhar. Cecília, que observava tudo do batente da porta, se aproximou e sentou-se ao lado da mãe, pegando sua mão. Mãe, eu acho que o senhor Roberto é sincero. Marina olhou para a filha, depois de volta para Roberto. Eu preciso pensar. Claro, leva o tempo que precisar. Roberto se levantou, pegando um cartão de bolso e deixando sobre a mesinha. Mas antes que eu vá ao vestido, por favor, me deixa fazer isso. Não por você, mas pela Cecília. Ela merece ter um dia especial. E o que aconteceu não foi culpa de nenhuma de vocês. Marina hesitou, depois assentiu devagar. Cá entre nós, querido ouvinte. Se você fosse o Roberto, faria a mesma coisa? Ou será que é mais fácil simplesmente mandar um cheque e seguir em frente? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você se incomodou realmente com a injustiça que viu acontecer com outra pessoa? Para o vídeo, 1 minutinho. E vai nos comentários contar o que você faria nessa situação. O vestido chegou 2 dias depois, entregue pessoalmente por Roberto. Desta vez, Cecília abriu a porta com um sorriso largo e o convidou para entrar. Marina estava costurando, mas parou quando o viu. Trouxe o vestido. Ele ergueu a caixa grande, embrulhada com um laço delicado. Mas também trouxe outra coisa. De uma sacola, tirou um envelope. O que é isso? Marina perguntou, desconfiada. O contrato. Caso você decida aceitar a proposta. Não precisa decidir agora, mas eu queria que visse que é sério. Salário justo, benefícios completos, horário flexível, porque eu sei que você tem a Cecília para cuidar. Marina pegou o envelope, mas não abriu. Em vez disso, olhou para Roberto. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Havia nele uma bondade genuína, mas também uma solidão profunda. Era alguém que tinha tudo, exceto o que realmente importava. Por que você veio pessoalmente de novo? Você tem funcionários para fazer isso. Porque isso não é sobre negócios. Roberto respondeu honestamente. É sobre fazer o que é certo. E por quê? Porque faz muito tempo desde que eu tive uma conversa de verdade com alguém. Uma conversa onde a pessoa não quer nada de mim, além de ouvir. Marina sorriu de leve. Quer um café? Eu adoraria. E assim começou algo inesperado. Enquanto Cecília experimentava o vestido no quarto, e Roberto ouviu o grito de alegria da menina, sentindo seu coração se aquecer, ele e Marina conversaram. Ele falou sobre a mãe, sobre como construir o negócio do zero, sobre as noites em claro e os sacrifícios, sobre como chegar ao topo, mas esquecera de construir uma vida no caminho. Marina, por sua vez, falou sobre Ricardo, sobre as dívidas, sobre o medo constante de não conseguir dar à filha o que ela precisava, sobre a máquina de costura que às vezes parecia sua única amiga nas madrugadas solitárias. Você é forte, Roberto disse suavemente, mais forte do que qualquer empresário que eu conheço. Não me sinto forte. Me sinto cansada. É porque você carrega tudo sozinha. Ninguém deveria ter que fazer isso. Cecília apareceu na porta do quarto. O vestido azul claro caindo perfeitamente, os olhos brilhando. Marina levou as mãos à boca, as lágrimas instantâneas. Você tá linda, minha filha. É perfeito. Cecília girou, a saia rodando. Então olhou para Roberto com seriedade. Obrigada, Sr. Roberto. Obrigada por ser legal com a minha mãe. Roberto sentiu um nó na garganta. É o mínimo que eu podia fazer. Quando ele foi embora naquela tarde, Marina o acompanhou até a porta.
Antes de sair, ele se virou. Pensa na proposta de emprego, por favor. Mas mesmo que decida não aceitar, eu queria que soubesse uma coisa. Você tem um valor imenso. O que aquela mulher disse, o que qualquer pessoa possa ter dito ao longo da vida, não é verdade. Você é uma mãe incrível, uma mulher forte e trabalhadora. E qualquer lugar que não consiga ver isso, não merece você. Marina ficou na porta depois que ele partiu, observando o carro simples se afastar. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, as coisas pudessem ficar melhores. Na semana seguinte, Marina ligou para o número do cartão. Aceitou a proposta de emprego, mas com uma condição. Queria começar devagar, apenas algumas horas por semana, até entender melhor o que fazia. Roberto concordou imediatamente. Seu primeiro dia na sede da empresa foi intimidador. O prédio era imenso, todo de vidro e aço, completamente diferente de qualquer lugar onde estivera. As pessoas usavam ternos caros, falavam palavras complicadas, andavam apressadas carregando tablets e cafés de grife. Marina se sentiu completamente fora de lugar, mas Roberto estava lá para recebê-la pessoalmente. Guiou-a pelos andares, apresentou-a às equipes, explicou como funcionava tudo, e quando viu o desconforto nos olhos dela, parou em uma sala vazia. Eu sei que isso é muito diferente do que você está acostumada, mas lembra, você tem algo que ninguém aqui tem. Você sabe o que é estar do outro lado. E isso vale mais do que qualquer diploma ou experiência corporativa. Marina respirou fundo, tentando acreditar naquelas palavras. Nos dias que se seguiram, ela observou. Acompanhou reuniões, visitou lojas, conversou com funcionários e clientes. E viu coisas que a incomodaram. Pequenos gestos de desprezo, julgamentos silenciosos baseados em aparências. Nada tão flagrante quanto o que Patrícia fizera, mas ali, sutilmente corrosivo. Preciso mudar isso, ela disse a Roberto numa tarde, depois de ver uma vendedora claramente evitar atender uma cliente de roupas simples. Mas não sei se tenho autoridade para isso. Você tem. Roberto a olhou seriamente. Tem minha autoridade. Tem a autoridade de quem viveu isso. Conta sua história, Marina. Mostra a eles o que acontece quando julgamos as pessoas errado. E foi o que ela fez. Começou pequeno, conversando com grupos de funcionários, contando sua experiência, fazendo eles entenderem o impacto real de suas ações. Alguns resistiram no início. Achavam que ela era apenas a protegida do chefe. Mas Marina persistiu, e lentamente as coisas começaram a mudar. Enquanto isso, sua relação com Roberto também se aprofundava de formas que nenhum dos dois esperava. Ele começou a aparecer em sua casa nos fins de semana, sempre com alguma desculpa. Trazer documentos para revisar, discutir ideias para treinamentos. Mas todos sabiam que não era sobre trabalho. Cecília gostava dele. Fazia perguntas sobre seus negócios, ria de suas piadas ruins. Pedia que ficasse para o jantar. E Roberto, que nunca tivera filhos, que sempre pensara que dedicara sua vida inteira ao trabalho, descobria que estava aprendendo a se importar de novo. Uma noite depois que Cecília dormiu, ele e Marina estavam na pequena varanda da casa, olhando as poucas estrelas visíveis acima do bairro. Posso te perguntar uma coisa? Roberto quebrou o silêncio. Claro. Por que você aceitou a proposta de emprego? A verdade. Marina pensou por um momento. Porque você me fez sentir vista, não como a mulher pobre ou a coitada, mas como alguém com valor de verdade. E por quê? Porque faz tempo que eu não confio em ninguém. Mas eu confio em você. Roberto se virou para olhá-la, e havia algo diferente em seus olhos. Algo que ia além da compaixão ou do respeito profissional. Eu passei os últimos 20 anos construindo um império, Marina. Achei que era isso que eu queria, que era isso que daria sentido à minha vida. Mas então eu te conheci. Conheci a Cecília e percebi que estava construindo a coisa errada. Eu estava construindo paredes quando deveria estar construindo pontes. Marina sentiu o coração acelerar. Havia uma vulnerabilidade em Roberto que ela nunca vira antes, como se ele estivesse tirando a última camada de proteção que mantinha ao redor do coração. Roberto, ela começou, mas não sabia como terminar. Você não precisa dizer nada agora. Ele tocou suavemente a mão dela. Um toque breve, mas que enviou um calor por todo o corpo de Marina. Só queria que soubesse que estar aqui com vocês
É a primeira vez em muito tempo que me sinto em casa. Eles ficaram assim por um longo momento, lado a lado na varanda estreita, os dedos se tocando levemente. E Marina, que passara 3 anos acreditando que nunca mais poderia confiar em alguém, nunca mais permitir que alguém se aproximasse, sentiu as barreiras começarem a cair. A formatura de Cecília foi numa sexta-feira ensolarada. A escola municipal decorara o pátio com balões e faixas, e os alunos estavam todos arrumados, nervosos e empolgados. Cecília, em seu vestido azul claro, era a menina mais linda ali, ao menos na opinião completamente parcial de Marina. Mas não estava só Marina ali para vê-la. Roberto também viera, sentado ao lado de Marina na arquibancada improvisada, usando roupas casuais e um sorriso genuíno. Quando Cecília subiu ao palco para receber seu certificado, Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Roberto pegou sua mão e apertou, sem dizer nada, mas o gesto dizia tudo. Depois da cerimônia, enquanto tiravam fotos e comiam o bolo simples que a escola oferecera, uma das professoras se aproximou de Marina. Cecília é uma menina especial. Você fez um trabalho incrível com ela. Obrigada. Marina sorriu emocionada. E é lindo ver que ela tem uma família que a apoia. A professora olhou discretamente para Roberto, que estava conversando animadamente com Cecília e alguns de seus colegas. Vocês formam um casal bonito. Marina ficou vermelha, mas não corrigiu o equívoco, porque a verdade era que começara a pensar em Roberto de uma forma que ia muito além de gratidão ou amizade. Via como ele olhava para sua filha com carinho genuíno. Via como ele se lembrava de pequenos detalhes. O fato de Cecília gostar de sorvete de morango, ou que Marina gostava de café bem forte nas manhãs de segunda. Via como ele escutava quando ela falava, realmente escutava, como se suas palavras importassem. Naquela noite, depois de deixarem Cecília com uma amiga para uma festa do pijama, a primeira que a menina fora em anos, Roberto convidou Marina para jantar. Não em um restaurante chique, mas em um pequeno lugar no bairro dela, simples e acolhedor, onde faziam a melhor comida caseira da região. Como você descobriu esse lugar? Marina perguntou surpresa, enquanto se sentavam numa mesa perto da janela. Pesquisei. Queria te levar a algum lugar especial, mas também queria que fosse um lugar onde você se sentisse confortável, onde não tivesse que se preocupar com a roupa que está usando ou com qual garfo usar primeiro. Marina riu, e o som era mais leve do que fora em anos. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Bom diferente ou ruim diferente? Bom, definitivamente bom. Eles conversaram durante horas, sobre tudo e nada. Roberto contou histórias engraçadas sobre reuniões de negócios que deram errado. Marina falou sobre os clientes excêntricos que apareciam para consertar roupas. Riram juntos, e o som parecia preencher algo vazio que ambos carregavam. Quando finalmente saíram, já era tarde da noite. Roberto insistiu em acompanhá-la até em casa, mesmo Marina dizendo que era só algumas quadras. Caminharam devagar pelas ruas mal iluminadas, os ombros quase se tocando. Marina. Roberto parou na porta da casa dela. Eu preciso te falar uma coisa. Ela se virou para encará-lo, o coração batendo forte. Eu sei que é cedo. Sei que você passou por muita coisa e talvez não esteja pronta. Mas eu não consigo mais fingir que isso é só amizade ou só trabalho. Quando eu tô perto de você, eu me sinto completo. Pela primeira vez na vida, eu tenho algo mais importante que o trabalho. Você e a Cecília, vocês se tornaram a coisa mais importante. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Parte dela queria recuar, proteger-se, lembrar-se de todas as vezes que confiara e se machucara. Mas havia outra parte, maior e mais forte, que reconhecia a verdade no que ele dizia, que sentia a mesma coisa. Eu tenho medo, ela admitiu baixinho. Medo de confiar de novo. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Eu também tenho medo. Roberto tocou suavemente o rosto dela. Tenho medo de não ser suficiente, de não saber como ser parte de uma família. Mas eu quero tentar. Se você me deixar, eu quero tentar. E então, sob a luz fraca do poste na frente de sua casa, Marina fez algo corajoso. Ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou, carregando toda a solidão, todo o medo, toda a esperança que ambos guardavam. Quando se separaram, ambos estavam sem ar.
sorrindo como adolescentes. Então isso significa que você quer tentar também? Roberto perguntou a voz rouca. Isso significa que eu já estou tentando. Agora me fala sinceramente. Quando foi a última vez que você deu uma chance real para o amor, mesmo com medo? Quando foi que você decidiu arriscar mesmo sabendo que podia se machucar? Pausa aqui por um segundo e pensa nisso, porque o que vem a seguir vai mostrar que às vezes o risco vale a pena. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Marina se lembrava de ter vivido. Roberto se tornou parte de suas vidas de forma natural, como se sempre tivesse pertencido ali. Aparecia para o café da manhã nos domingos com pão fresco da padaria. Ajudava Cecília com as lições de matemática, área onde Marina nunca fora boa. Sentava-se com ela na varanda à noite, apenas apreciando a companhia um do outro. O trabalho também florescia. Marina desenvolvera um programa de treinamento completo que estava sendo implementado em todas as lojas da rede. Ensinou os funcionários sobre empatia, sobre olhar além das aparências, sobre tratar cada cliente com dignidade. Compartilhou sua própria história e viu lágrimas nos olhos de muitos enquanto falava. Quando eu fui expulsa daquela loja, ela dizia nas sessões de treinamento, não foi só sobre um vestido, foi sobre sentir que eu não tinha valor, que meu trabalho duro, meu amor pela minha filha, minha dignidade, nada disso importava porque minhas roupas eram velhas. E eu nunca quero que alguém se sinta assim de novo, não nas nossas lojas, não em lugar nenhum. A história dela viralizou novamente, mas desta vez de forma positiva. Jornais escreveram sobre a costureira que virou consultora, sobre como uma experiência de humilhação se transformara em ferramenta de mudança. As vendas das lojas aumentaram. Pessoas queriam comprar de uma empresa que realmente se importava. Mas nem tudo eram flores. Havia resistência de alguns gerentes mais antigos que achavam que Marina era apenas uma novidade passageira. E havia também aqueles que espalhavam rumores maldosos sobre seu relacionamento com Roberto. Ela só está com ele por causa do dinheiro, diziam alguns. É uma interesseira que se aproveitou da situação. Fez a vítima e agora está nadando em ouro. Marina ouvia esses comentários, e mesmo sabendo que não eram verdade, eles doíam. Havia noites em que ela acordava em pânico, se perguntando se as pessoas teriam razão, se ela estava sendo egoísta, se Cecília seria afetada por tudo aquilo. Mas Roberto estava sempre lá para acalmá-la. As pessoas vão falar, ele dizia, segurando-a. Sempre vão. Mas a gente sabe a verdade. Cecília sabe. E isso é o que importa. Uma tarde, 6 meses depois que se conheceram, Roberto apareceu na casa de Marina com uma proposta inesperada. Quero que você conheça alguém. Quem? Minha família. Meus irmãos, meus sobrinhos. Eles estão curiosos sobre a mulher que conseguiu fazer o tio solitário sorrir de novo. Marina ficou nervosa. Conhecer a família significava que aquilo era sério, oficial. Significava que não havia mais como voltar atrás. E se eles não gostarem de mim? Impossível. Roberto a beijou suavemente. Mas mesmo que não gostem, não mudaria nada. Porque eu te amo, Marina. Te amo e amo a Cecília. E vocês são a minha família agora. Foi a primeira vez que ele disse aquelas palavras em voz alta. Marina sentiu as lágrimas subirem, mas eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo. O encontro com a família foi mais fácil do que Marina esperava. Os irmãos de Roberto eram calorosos e acolhedores, claramente felizes em ver o irmão feliz. Os sobrinhos adoraram Cecília instantaneamente, e em pouco tempo estavam todos brincando no quintal como se fossem amigos de longa data. A cunhada de Roberto, Beatriz, puxou Marina para um canto em um momento tranquilo. Você é boa para ele, ela disse simplesmente. Roberto passou tantos anos vivendo só para o trabalho, se punindo por não ter estado mais presente quando a mãe era viva. É bom ver ele se permitir viver de novo. Marina sentiu um calor no peito com aquelas palavras. Mas a paz não duraria muito, porque enquanto Marina construía sua nova vida, Patrícia, a ex-gerente, observava tudo das sombras, consumida por inveja e desejo de vingança. Patrícia havia perdido tudo depois de ser demitida. Sua reputação na indústria de varejo estava arruinada. Ninguém queria contratar a gerente cruel do vídeo viral. Seus amigos a haviam abandonado. Seu apartamento caro estava prestes a ser tomado porque ela não conseguia mais pagar o aluguel. E tudo isso, na mente distorcida dela, era culpa de Marina.
Aquela vagabunda, ela murmurava para si mesma, olhando as fotos de Marina e Roberto que apareciam nas redes sociais. Fez-se de vítima e agora está vivendo como rainha. Patrícia passou meses planejando sua vingança. Criou perfis falsos nas redes sociais e começou a espalhar rumores. Dizia que Marina se prostituíra para conseguir o emprego, que manipulara Roberto usando a filha como isca, que na verdade tinha muito dinheiro guardado, e fingira ser pobre para conseguir atenção. Os rumores se espalharam rapidamente. As pessoas adoram uma história de vilã disfarçada de vítima. Logo, comentários cruéis começaram a aparecer em todo lugar onde Marina ou a empresa eram mencionadas. Cecília foi a primeira a sofrer as consequências. Na escola, alguns colegas começaram a provocá-la. Sua mãe é uma aproveitadora. Ela só quer o dinheiro dele. A menina, que sempre fora doce e gentil, voltou para casa em lágrimas um dia. Marina a encontrou trancada no quarto, soluçando. Mãe, Cecília perguntou com a voz quebrada. As pessoas estão dizendo coisas horríveis sobre você. Dizem que você está usando o Roberto, não é verdade, né? Marina sentiu o coração se partir. Abraçou a filha com força. Não, meu amor, não é verdade. As pessoas às vezes dizem coisas cruéis quando não entendem a situação, mas você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu sei, mãe, eu sei. Cecília se agarrou a ela. Mas dói ouvir essas coisas. Eu sei que dói, minha filha. Também dói em mim. Quando Roberto soube, ficou furioso. Queria processar todos os perfis, rastrear quem estava por trás dos rumores, fazer tudo parar imediatamente. Mas Marina o deteve. Violência só gera mais violência, ela disse. Se a gente responder com raiva, só vai alimentar mais fofoca. A gente precisa ser melhor que isso. Mas eles estão te machucando. Estão machucando a Cecília. Eu sei. E dói. Mas a verdade sempre vem à tona no final. Marina tentou acreditar em suas próprias palavras, mas ficava cada vez mais difícil. Os rumores se intensificavam. Pessoas que ela achava que eram amigas começaram a evitá-la. Alguns clientes da empresa enviavam cartas reclamando que não queriam ser atendidos por uma interesseira. O ponto de virada veio quando a empresa anunciou a inauguração de uma nova loja flagship no centro da cidade. Um evento grande, com cobertura da imprensa e presença de pessoas importantes do mundo dos negócios. Roberto insistiu que Marina deveria estar lá ao lado dele, mas ela hesitava. E se eu arruinar tudo? E se as pessoas começarem a fazer perguntas, a acreditar nos rumores? Então a gente enfrenta juntos. Roberto segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, eu não me importo com o que as pessoas dizem. Eu me importo com você, com a Cecília, com a vida que estamos construindo. E não vou deixar que ninguém tire isso de nós. Marina concordou em ir, mas o que nenhum dos dois esperava era que Patrícia também estaria lá. A ex-gerente conseguiu um convite através de um conhecido, determinada a causar o maior escândalo possível. Esperou até o momento perfeito, quando Roberto estava fazendo um discurso sobre a nova era da empresa, com Marina ao seu lado, a imprensa filmando tudo. Mentirosa! O grito de Patrícia cortou o ar como uma faca. Todas as cabeças se viraram. Ela estava no meio da multidão, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e satisfação cruel. Todos estão sendo enganados. Essa mulher é uma farsa. Segurança começou a se mover em direção a ela, mas Patrícia continuou gritando, sua voz ecoando pelo salão elegante. Ela se fez de coitada, de pobre, mas foi tudo mentira. Ela planejou tudo para seduzir um homem rico. Usou a própria filha como isca. E agora está aqui, fingindo ser uma heroína quando na verdade é só uma interesseira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as câmeras estavam agora focadas em Marina, esperando sua reação. Ela sentiu o sangue gelar, sentiu todas aquelas velhas inseguranças voltarem com força total. Olhou para Roberto, que parecia prestes a explodir de raiva, e então para as centenas de pessoas no salão, todas a observando, julgando. Foi Cecília quem a salvou. A menina havia insistido em vir, vestindo um vestido simples, mas bonito que Marina costurara. Agora ela se adiantou, pegando a mão da mãe com força. Isso não é verdade, Cecília disse, sua voz jovem, mas firme. Minha mãe é a pessoa mais honesta que eu conheço. A visão da filha ali, defendendo-a mesmo diante de toda aquela hostilidade, deu a Marina a coragem que precisava.
Ela respirou fundo e, com Roberto de um lado e Cecília do outro, deu um passo à frente. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você já teve que defender sua honra publicamente? Já teve que provar seu valor diante de todo mundo? Porque o que Marina vai fazer agora é algo que poucos têm coragem de fazer. Você tem razão sobre uma coisa, Marina começou, sua voz calma mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Eu fui pobre. Sou pobre ainda, se comparada com a maioria das pessoas nesta sala. Minhas roupas são remendadas porque eu priorizo dar uma vida decente para minha filha. Minha casa é pequena porque é tudo que sobrou depois que paguei as dívidas que meu falecido marido deixou. Ela olhou diretamente para Patrícia. E sim, você me expulsou da sua loja. Me humilhou na frente de todo mundo porque julgou que eu não tinha valor baseado na minha aparência. Mas sabe o quê? Você estava errada. Não sobre eu ser pobre, sobre eu não ter valor. Marina se virou para encarar a multidão agora, sua voz ganhando força. Eu trabalho 16 horas por dia, costurando para sustentar minha filha. Acordo antes do sol nascer e durmo depois da meia-noite. Economizei durante um ano inteiro, moeda por moeda, para poder dar um presente simples à minha filha. Não por luxo, não por vaidade, mas porque ela merece saber que é amada e valorizada. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marina, mas ela não as limpou. Roberto não me salvou. Ninguém me salvou. Eu me salvei todo dia escolhendo levantar da cama e continuar lutando. O que Roberto fez foi me ver de verdade, ver o meu trabalho, minha dignidade, meu amor pela minha filha. Ele não me deu valor, ele reconheceu o valor que eu sempre tive. Ela olhou para Roberto que tinha os olhos marejados. E sim, eu me apaixonei por ele, não pelo dinheiro dele, não pela empresa dele, mas pelo homem que apareceu na minha porta pedindo desculpas quando não precisava. Pelo homem que ouve minha filha falar sobre seu dia escolar como se fosse a coisa mais importante do mundo. Pelo homem que me faz sentir que sou suficiente exatamente como sou. Marina se virou de volta para Patrícia. Você me julgou pelas minhas roupas gastas, mas essas roupas carregam histórias. Carregam noites em claro, lágrimas secas, amor incondicional. Carregam mais dignidade do que você jamais terá. Não importa quão caro seja seu guarda-roupa. A voz dela se suavizou, mas não perdeu a força. Eu não preciso da riqueza de Roberto para ter valor. Meu valor sempre esteve aqui, no amor que dou, no trabalho que faço, na mãe que sou. E se você ou qualquer outra pessoa aqui não consegue ver isso, então o problema não é meu, é de vocês. O silêncio continuou por mais alguns segundos. Então, do fundo do salão, alguém começou a aplaudir. Depois outro, e outro. Em menos de um minuto, todo o salão estava de pé, aplaudindo. Não por simpatia, mas por respeito genuíno. Patrícia, percebendo que seu plano se voltara contra ela completamente, tentou fugir. Mas a segurança já estava lá, escoltando-a para fora, enquanto ela gritava incoerências. Roberto se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos. Empresários, imprensa, funcionários. Do bolso tirou uma pequena caixa. Marina Silva. Sua voz estava embargada de emoção. Eu passei 45 anos construindo um império, mas estava construindo a coisa errada. Eu estava construindo paredes quando deveria estar construindo pontes. Você e Cecília me ensinaram o que realmente importa. Me ensinaram que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou propriedades. Está aqui. Ele tocou o próprio peito. Está em acordar todo dia ao lado de alguém que te faz querer ser melhor. Está em ouvir a risada de uma criança que te chama de tio Roberto e saber que você é amado, não pelo que você tem, mas por quem você é. Abriu a caixa, revelando não um anel de diamante caro, mas um anel simples, antigo, com pequenas gravações na lateral. Esse era o anel de casamento da minha mãe, a única joia que ela teve na vida, e eu quero que seja seu, porque você é como ela foi, forte, trabalhadora, cheia de dignidade. Case comigo, Marina. Me deixa passar o resto da vida provando que você é a pessoa mais valiosa que já conheci. Marina olhou para o anel, depois para Roberto, depois para Cecília, que já estava chorando de alegria, e finalmente para todas aquelas pessoas ao redor, testemunhas daquele momento. Sim, ela disse, a voz clara apesar das lágrimas. 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo,
e se levantaram para se beijar, o salão explodiu em aplausos novamente. E Marina soube, naquele momento, que vencera. Não porque agora estava noiva de um homem rico, mas porque finalmente acreditava de verdade em seu próprio valor. O casamento aconteceu 3 meses depois, não em um salão elegante ou hotel de luxo, mas na pequena igreja do bairro de Marina, a mesma onde ela se casara com Ricardo anos atrás, onde batizara Cecília, onde chorara e rezara nos momentos mais difíceis. Roberto não protestou. Na verdade, foi ele quem sugeriu. É ali que você tem raízes, ele disse, e eu quero fazer parte dessas raízes. A cerimônia foi simples, mas linda. Marina usou um vestido que ela mesma costurara, simples, mas elegante, sem excessos. Cecília era a daminha de honra, radiante em um vestido azul claro, uma homenagem ao primeiro presente que Roberto dera a elas. Os convidados eram uma mistura interessante. Empresários de terno sentados ao lado de costureiras do bairro, executivos da empresa ao lado de professoras da escola de Cecília. Pessoas de mundos completamente diferentes, unidas ali para celebrar um amor que transcendera todas as barreiras. Quando Marina caminhou pelo corredor, não foi seu pai quem a levou. Ele falecera anos antes. Foi Cecília. A menina segurou a mão da mãe com orgulho, e quando chegaram ao altar, ela a entregou a Roberto com um sorriso. Cuida bem dela, Cecília disse, séria. Ela merece todo o amor do mundo. Eu prometo, Roberto respondeu emocionado. Os votos foram simples, mas profundos. Roberto prometeu honrá-la, respeitá-la, vê-la sempre pelo que era, não pelo que possuía. Marina prometeu confiar, amar, construir com ele um lar cheio de risos e esperança. Quando se beijaram como marido e mulher, quando caminharam juntos de volta pelo corredor sob aplausos e lágrimas emocionadas, Marina olhou ao redor, para os amigos do bairro, para Cecília segurando o buquê das flores, para Roberto ao seu lado, e sentiu uma paz profunda. Havia vencido não porque agora era rica, ou porque se vingara de quem a humilhara. Vencera porque permanecera fiel a si mesma, porque não deixara que a crueldade do mundo apagasse sua dignidade. E porque encontrara alguém que a amava exatamente por isso. A recepção foi no salão da comunidade do bairro, decorado de forma simples, mas cheia de carinho. A comida era caseira, preparada pelas vizinhas de Marina. A música era tocada por um grupo local de forró. Não havia ostentação ou luxo, apenas alegria genuína. Em um momento tranquilo, enquanto Roberto dançava com Cecília, a cunhada Beatriz se aproximou de Marina. Você mudou ele, sabe? Ela disse suavemente. Roberto era tão fechado, tão focado só no trabalho. Achei que ele morreria assim, sozinho no topo de seu império. Mas você o trouxe de volta à vida. Marina sorriu. Acho que a gente se salvou mutuamente. E era verdade. Nos meses seguintes ao casamento, Marina e Roberto construíram uma vida que era um equilíbrio perfeito entre seus dois mundos. Eles se mudaram para uma casa nova, não uma mansão, mas um lugar confortável, em um bairro bom, onde Cecília podia ir à escola caminhando, e Marina ainda se sentia conectada às suas raízes. Marina continuou trabalhando na empresa, mas agora como coproprietária. Expandiu seus programas de treinamento, criou políticas de inclusão e respeito que se tornaram modelo para outras empresas. Deu palestras em universidades e eventos corporativos, sempre usando roupas simples, sempre deixando claro que seu valor não dependia de aparências. A boutique onde fora humilhada foi completamente reformada. Marina insistiu em estar presente no projeto de renovação. Quando reabriu as portas, tinha um novo nome: Boutique Dignidade. Esse lugar, Marina explicou na inauguração, com Roberto ao lado e Cecília segurando sua mão, costumava representar tudo o que estava errado no mundo: julgamento, crueldade, divisão. Agora vai representar algo diferente: dignidade, respeito. A ideia de que todo ser humano, não importa de onde vem ou o que veste, merece ser tratado com gentileza. A loja oferecia roupas para todas as faixas de preço. Tinha uma seção especial, onde mulheres em situação de vulnerabilidade podiam receber roupas gratuitamente para entrevistas de emprego. E cada funcionário passava por um treinamento extensivo sobre empatia e respeito. Mas o projeto que Marina mais amava
era outro. Com parte do dinheiro que agora tinha acesso, ela criou um programa social chamado Costurando Futuros. Oferecia máquinas de costura, treinamento e apoio para mulheres que, como ela, precisavam de uma forma de se sustentar. Ensinou centenas delas a transformar linha e tecido em dignidade e independência. Minha mãe, Cecília escreveu em uma redação na escola, sempre diz que costura não é só sobre fazer roupas. É sobre remendar os pedaços quebrados de nós mesmos, sobre criar algo bonito a partir de retalhos, sobre mostrar que mesmo as coisas danificadas podem ser valiosas de novo. E eu acho que ela está certa. A redação ganhou um prêmio municipal e foi publicada no jornal local. Quando leu, Marina chorou de orgulho. Deixa pausado e vai comentar sua resposta. Se você pudesse mandar uma mensagem para alguém que está passando por uma situação de humilhação ou dificuldade agora, o que você diria? Porque as palavras da Marina mudaram a vida de muita gente e talvez suas palavras também possam fazer isso. 2 anos depois do casamento, em uma manhã de domingo tranquila, Marina acordou antes de todos. Fez café, sentou-se na varanda da casa e observou o sol nascer. Ouviu os passos leves de Cecília, agora com 14 anos, e crescendo tão rápido que às vezes partia o coração de Marina. Mãe, você tá bem? A menina se sentou ao lado dela, ainda de pijama. Tô mais do que bem, meu amor. Só tava pensando em como a vida mudou. É estranho, né? Lembra quando a gente morava na casa velha e você costurava a noite inteira? Lembro. Foram dias difíceis. Mas a gente era feliz também, não era? Marina olhou para a filha, surpresa com a maturidade na pergunta. Era assim. Porque a gente tinha um ao outro. E agora a gente tem o Roberto também. Cecília sorriu. E vocês vão me dar um irmãozinho ou irmãzinha? Marina quase cuspiu o café. O quê? Quem te disse isso? Ninguém. Mas eu notei que você tem passado mal de manhã. E que o Roberto fica olhando para você com aquele sorriso bobo, igual o pai da minha amiga olhava para a mãe dela quando ela estava grávida do bebê. Marina não sabia se ria ou chorava. Fazia 2 semanas que descobrira a gravidez. Ainda não contara a Roberto. Estava esperando o momento perfeito. Mas aparentemente Cecília era mais observadora do que ela imaginava. Você ficaria feliz? Com um irmão ou irmã? Cecília a abraçou com força. Eu ficaria muito feliz. Porque esse bebê vai ter a sorte que eu tive. Vai ter você como mãe. E vai crescer numa casa cheia de amor, sem nunca ter que se preocupar se é suficiente ou se pertence aqui. Vai saber desde o primeiro dia que é valioso. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Quando você ficou tão sábia? Aprendi com você. Roberto apareceu na porta da varanda naquele momento, o cabelo bagunçado de sono e um sorriso sonolento no rosto. Bom dia para as minhas 2 mulheres favoritas. Por que estão chorando? Cecília olhou para Marina, que assentiu com a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Na verdade, Cecília disse, pegando a mão de Roberto e a colocando junto com a de Marina. Agora somos 3. Levou alguns segundos para Roberto entender. Quando finalmente caiu a ficha, seus olhos se arregalaram. Nós, um bebê? Marina assentiu, observando ansiosa sua reação. Por um momento, Roberto ficou completamente imóvel. Então, ele se ajoelhou na frente dela, colocando as mãos em sua barriga ainda sem sinais visíveis de mudança. Um bebê, ele repetiu, a voz cheia de reverência. Nós vamos ter um bebê. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele também. Roberto, o empresário duro e bem-sucedido, chorava como uma criança. Eu nunca imaginei que teria isso. Uma família de verdade. Filhos. Ele olhou para Cecília. Filhas. Uma esposa que me ama de verdade. Cecília se juntou a eles, e os 3 ficaram ali abraçados na varanda, enquanto o sol continuava a subir, banhando-os em luz dourada. A gravidez de Marina foi tranquila, mas cheia de cuidados excessivos de Roberto, que insistia que ela não deveria fazer nada muito cansativo. Marina ria de seus exageros, mas secretamente adorava a atenção. Roberto, eu costurei até os 9 meses quando estava grávida da Cecília. Não vou quebrar. Isso foi diferente. Você estava sozinha. Agora tem a gente. E realmente tinha. Roberto transformou um dos quartos da casa em um berçário dos sonhos, mas não excessivamente luxuoso.
Era acolhedor, cheio de cores suaves e brinquedos educativos. Marina costurou as cortinas e o enxoval inteiro, cada ponto feito com amor. Cecília estava empolgadíssima. Já havia escolhido nomes. Já planejava como seria a irmã mais velha, mais legal do mundo. A escola inteira sabia que ela teria um novo irmão ou irmã, e ela falava disso com um orgulho que aquecia o coração de Marina. Foi durante o 6º mês de gravidez que algo inesperado aconteceu. Marina estava dando uma de suas palestras em uma universidade sobre dignidade no ambiente corporativo, quando, ao final, uma jovem se aproximou timidamente. "Desculpa incomodar", a menina disse, os olhos vermelhos, "mas eu precisava te agradecer." "Agradecer por quê, querida?" "Eu vi seu vídeo, aquele da boutique, e depois vi suas entrevistas, suas palestras." A menina limpou as lágrimas. "Minha família é pobre. Eu tô aqui na universidade com bolsa integral, mas todo dia eu me sinto como se não pertencesse. As pessoas olham para as minhas roupas, para o meu celular velho e fazem comentários. Eu estava prestes a desistir." Marina segurou as mãos da menina. "E o que mudou?" "Você. Ver você contar sua história. Ver que você não desistiu mesmo quando te fizeram se sentir pequena, me deu coragem. Se você conseguiu, eu também consigo." Era nesses momentos que Marina entendia que sua história ia muito além dela mesma. Que a humilhação que sofrera, por mais dolorosa que tivesse sido, se transformara em algo maior, em esperança para outras pessoas que se sentiam invisíveis. "Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa", Marina disse firmemente. "Seu valor não está nas suas roupas ou no seu celular. Está no seu esforço, na sua inteligência, na sua determinação. Não deixa ninguém te fazer esquecer disso." A menina a abraçou chorando, e Marina sentiu o bebê chutar dentro dela, como se estivesse concordando com a mensagem. O nascimento do bebê foi numa madrugada de terça-feira. Marina acordou com contrações fortes, e Roberto entrou em pânico completo, tropeçando nos próprios pés tentando pegar a mala que estava preparada há semanas. "Calma, amor." Marina ria apesar da dor. "Ainda temos tempo." "Tempo? Você tá tendo um bebê. Não tem tempo. Onde tá a chave do carro? Porque nada tá no lugar certo." Cecília, muito mais calma que o padrasto, apareceu com a chave e ajudou a mãe a entrar no carro. Durante todo o trajeto até o hospital, Roberto segurou a mão de Marina com tanta força que ela teve que pedir para ele afrouxar um pouco. O parto durou 6 horas. Roberto ficou ao lado de Marina o tempo todo, lembrando-a de respirar, limpando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. E quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê, ambos choraram também. "É um menino", a médica anunciou, colocando o bebê nos braços de Marina. Um menino, pequeno, vermelho, perfeito. Ele tinha os olhos escuros de Roberto e Marina jurava, o formato do rosto de Cecília. Era uma mistura de todos eles, uma prova física do amor que compartilhavam. "Rafael", Marina sussurrou, olhando para Roberto. "Podemos chamar ele de Rafael?" Era o nome do seu avô. Roberto não conseguia falar. Apenas assentiu, as lágrimas escorrendo livremente enquanto tocava delicadamente a cabecinha do filho. Quando Cecília entrou no quarto horas depois, ela correu até a cama e olhou maravilhada para o irmãozinho. "Ele é tão pequeno." "Você era assim também." Marina sorriu. "Posso segurar?" Marina a ajudou a posicionar os braços corretamente e colocou Rafael cuidadosamente nos braços da irmã mais velha. Cecília o olhou com uma ternura que não parecia possível em uma adolescente de 14 anos. "Oi, Rafael. Eu sou sua irmã mais velha, e eu prometo que vou sempre te proteger, te ajudar com a lição de casa e te ensinar tudo o que a mamãe me ensinou sobre ser forte e gentil ao mesmo tempo." Roberto tirou uma foto daquele momento. Marina na cama do hospital, cansada, mas radiante, Cecília segurando o bebê com tanto cuidado, todos eles juntos. Seria uma das suas fotos favoritas para sempre. Os anos que se seguiram foram cheios de momentos simples, mas preciosos. Rafael cresceu cercado de amor. Uma criança alegre e curiosa que adorava quando a mãe o deixava brincar com retalhos de tecido enquanto ela costurava. Cecília se formou no ensino médio com honras e ganhou uma bolsa integral para estudar administração. Queria seguir os passos de Marina e Roberto nos negócios, mas com seu próprio toque.
A Boutique Dignidade se expandiu para 5 lojas em diferentes cidades, todas mantendo os mesmos princípios. O programa Costurando Futuros ajudou mais de 1.000 mulheres a conseguirem independência financeira. E Marina continuou dando palestras, contando sua história, inspirando pessoas. Mas nem tudo foi perfeito. Houve desafios. A adaptação de misturar 2 vidas tão diferentes. Os momentos em que velhas inseguranças de Marina ressurgiam, às vezes em que Roberto se pegava trabalhando demais e precisava ser lembrado do que realmente importava. Houve discussões, lágrimas, momentos difíceis, mas eles sempre voltavam ao que os uniu no início: respeito mútuo, amor verdadeiro e a convicção de que juntos eram mais fortes. Uma tarde, 5 anos após o casamento, Marina estava na sede da empresa, revisando os planos de expansão, quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Marina, é a Beatriz. A voz da cunhada estava estranha, tensa. Oi, Bia. Tá tudo bem? Tem uma mulher aqui querendo falar com você. Diz que é urgente. O nome dela é Patrícia. Marina sentiu o estômago apertar. Patrícia. Depois de 5 anos sem notícias, a mulher que iniciara tudo aquilo voltava. Eu não sei se... Ela disse que é importante, que precisa fazer as pazes antes que seja tarde demais. Não sei o que isso significa, mas ela parece diferente. Marina respirou fundo. Manda ela subir. 10 minutos depois, a porta do escritório se abriu e Patrícia entrou. Marina quase não a reconheceu. A mulher que antes era toda arrogância e crueldade, agora parecia pequena, frágil. Seus cabelos estavam grisalhos, o rosto mais fino, os olhos sem aquele brilho malicioso. Obrigada por me receber, Patrícia disse baixinho, ficando perto da porta como se tivesse medo de se aproximar mais. Senta. Marina indicou a cadeira em frente à sua mesa. Patrícia se sentou, as mãos tremendo levemente no colo. Ficaram em silêncio por um momento, o peso de 5 anos e uma história dolorosa entre elas. Eu tô doente, Patrícia finalmente disse. Câncer. Os médicos dizem que eu tenho talvez 6 meses, no máximo 1 ano. Marina sentiu uma pontada de compaixão, apesar de tudo. Sinto muito. Eu não vim aqui buscar pena. Patrícia ergueu os olhos e Marina viu lágrimas ali. Vim pedir perdão. De verdade. Não porque tô morrendo e quero limpar minha consciência, mas porque finalmente entendi o que fiz com você. O que mudou? Tudo. Patrícia limpou as lágrimas. Depois que perdi meu emprego, perdi tudo. Meus amigos, meu apartamento, minha reputação. Passei anos na amargura, culpando você, planejando vingança. E então fiquei doente. Ela pausou, respirando com dificuldade. De repente eu era aquela que as pessoas evitavam, aquela que os médicos tratavam com desdém porque não tinha mais um convênio bom, aquela que ia nos hospitais públicos e era ignorada, humilhada, tratada como se não tivesse valor porque não tinha dinheiro. Marina ouvia em silêncio, vendo a transformação real em Patrícia. Eu entendi. Entendi na pele o que fiz com você naquele dia, e com quantas outras pessoas ao longo dos anos. Eu fui cruel porque achava que ter dinheiro, ter status, me fazia melhor. Mas agora, sentada nas filas dos hospitais públicos, usando roupas doadas porque não tenho mais nada. Agora eu sei que eu nunca fui melhor que ninguém. Eu era só mais cruel. Por que você veio aqui? Porque vi seu programa, o Costurando Futuros. Vi que você ajuda mulheres como eu. Mulheres que perderam tudo e precisam recomeçar. E pensei que talvez antes de morrer, eu pudesse fazer algo certo. Algo que honrasse o que você tentou me ensinar. Mas eu era arrogante demais para aprender. Patrícia estendeu um envelope. Isso é tudo que sobrou do que eu tinha, 3.000 reais. Eu sei que não é muito, mas quero doar para o seu programa. E quero pedir se posso me voluntariar. Nos meus últimos meses quero ajudar outras mulheres. Quero contar minha história. Mostrar para elas o que acontece quando você julga as pessoas errado. Quando você é cruel. Quero que algo de bom saia de toda a maldade que eu causei. Marina pegou o envelope, mas não abriu. Em vez disso, olhou profundamente nos olhos de Patrícia. Você machucou muita gente. Me machucou profundamente. Eu sei. Mas eu também sei que as pessoas podem mudar. Que a dor às vezes nos ensina as lições que a alegria nunca poderia. Marina se levantou e contornou a mesa.
Eu aceito seu pedido de perdão e aceito sua ajuda. Não porque você merece, mas porque é isso que fazemos quando queremos construir um mundo melhor. Damos às pessoas a chance de consertar seus erros. Patrícia desabou em soluços e, pela primeira vez em 5 anos, Marina tocou a mulher que causara tanta dor, mas dessa vez com compaixão. Nos meses seguintes, Patrícia se tornou parte do programa. Contava sua história para as mulheres que participavam do treinamento. Falava sobre como o orgulho e a crueldade a destruíram. Suas palavras tinham um peso diferente, porque vinham de alguém que experimentara ambos os lados, o privilégio e a queda. Eu achava que era melhor que as pessoas porque usava roupas caras, ela dizia nas palestras, a voz cada vez mais fraca conforme a doença avançava. Mas roupas não fazem você ser uma pessoa boa. Dinheiro não faz você ter valor. É como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem te dar nada em troca, que mostra quem você realmente é. Patrícia morreu numa manhã tranquila de outono, 6 meses depois daquela conversa no escritório. Marina foi ao funeral simples, junto com algumas das mulheres do programa que Patrícia havia ajudado nos últimos meses de vida. Ela mudou minha vida, uma delas disse. Me contou sua história, me fez ver que mesmo quando você erra feio, ainda dá para tentar consertar. Ainda dá para deixar algo bom para trás. Marina olhou para o caixão simples e sentiu uma paz estranha. O ciclo finalmente se fechara, não com vingança ou raiva, mas com perdão e redenção. 10 anos após aquele dia fatídico na boutique, Marina estava de pé em um palco muito maior. Era a cerimônia de premiação Mulheres que Transformam, e ela estava sendo homenageada por seu trabalho com o programa Costurando Futuros. Cecília, agora com 24 anos e formada em administração, estava na plateia ao lado de Roberto, que segurava Rafael, já um menino esperto de 9 anos, no colo. Ao redor deles estavam centenas de mulheres, algumas que Marina havia treinado, outras que encontraram emprego através do programa, outras ainda que simplesmente se inspiraram em sua história. Quando me perguntam qual foi o momento mais importante da minha vida, Marina começou seu discurso de aceitação. As pessoas esperam que eu diga que foi conhecer meu marido, ou ter meus filhos, ou receber prêmios como este. Ela pausou, olhando para a plateia. Mas a verdade é que o momento mais importante foi quando fui expulsa daquela boutique, quando fui humilhada, julgada, tratada como se não tivesse valor. Porque foi naquele momento que tive que escolher: deixar que aquilo me definisse ou deixar que me transformasse. Marina segurou o troféu com força. Eu escolhi a transformação. Escolhi usar aquela dor para criar algo maior, para mostrar ao mundo que dignidade não se compra em lojas de luxo, se carrega no coração. E que o verdadeiro sucesso não é medido em dinheiro ou status, mas na diferença que fazemos nas vidas dos outros. Ela olhou diretamente para onde sua família estava. Minha jornada me ensinou que às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes. E às vezes as piores coisas que nos acontecem são necessárias para nos levar às melhores. E que não importa quão difícil seja o caminho, se você mantém sua dignidade, seu amor e sua fé na bondade humana, você sempre vai encontrar um jeito de não apenas sobreviver, mas prosperar. Os aplausos foram ensurdecedores. Mas o momento que Marina mais guardaria na memória foi quando desceu do palco e foi abraçada por Cecília e Rafael, com Roberto envolvendo todos eles em seus braços. "Tô orgulhosa de você, mãe", Cecília sussurrou. "Você é a melhor mãe do mundo", Rafael adicionou apertando-a forte. "Você é incrível", Roberto disse beijando sua testa. E ali, cercada pelas pessoas que amava, Marina entendeu que todas as lágrimas, todas as humilhações, todos os momentos difíceis, tudo valera a pena. Porque a levaram até ali. Até aquele momento de amor, realização e paz completa. Anos depois, quando Marina já tinha cabelos grisalhos e rugas de tanto sorrir, ela estava sentada na varanda de sua casa costurando um vestido pequeno, desta vez para sua neta, a filha de Cecília. Rafael estava na universidade estudando design de moda, querendo seguir os passos da mãe, mas no mundo da alta costura. E Roberto, aposentado das operações do dia a dia da empresa, mas ainda envolvido estrategicamente, estava ao lado dela lendo o jornal. "Você viu isso?" Ele mostrou uma matéria.
Tem uma nova lei sendo discutida sobre dignidade no atendimento ao consumidor. Citam você como inspiração. Marina sorriu. Quem diria, né? A mulher que foi expulsa de uma loja agora está inspirando leis. Você sempre foi incrível. Só levou um tempo para o mundo perceber. Marina colocou a costura de lado e olhou para Roberto. Ainda bonito, apesar dos cabelos completamente brancos, ainda com aquele olhar gentil que a conquistara anos atrás. Sabe o que eu penso às vezes? Se nada daquilo tivesse acontecido, a humilhação, a dor, tudo, eu nunca teria te conhecido. Cecília nunca teria o padrasto que ama. Rafael nunca teria nascido. O programa nunca teria existido. Quantas vidas diferentes seriam hoje? É estranho agradecer pelas coisas ruins, não é? Não é agradecer pelas coisas ruins. É reconhecer que mesmo as piores situações podem levar a lugares bonitos, se a gente escolher o caminho certo. Naquela noite, depois que Roberto foi dormir, Marina ficou acordada por mais tempo. Pegou a caixa velha que guardava no armário, aquela com o envelope amarelado que carregara naquele dia, com o dinheiro economizado durante um ano. Nunca conseguira jogar fora. Dentro do envelope, junto com algumas notas que sobraram, havia um pedaço de papel amassado. Era o recibo de uma pequena compra que fizera naquele dia, antes de ir à boutique. Uma laranja para Cecília, que estava resfriada. Marina sorriu. Toda aquela jornada começara com o simples desejo de ser uma boa mãe, de dar à filha um momento especial, e terminara com ela não apenas sendo boa mãe para Cecília e Rafael, mas sendo inspiração e mentora para centenas de outras mulheres. Guardou tudo de volta com cuidado. Eram suas relíquias, suas provas de que vencera não mudando quem era, mas mantendo-se fiel a seus valores, mesmo quando o mundo tentou convencê-la de que ela não tinha valor. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café fresco. Roberto havia preparado o café da manhã, algo que fazia todas as manhãs de domingo há anos. Cecília apareceu com a netinha nos braços e Rafael ligou de videochamada da universidade. Todos juntos, cada um em suas diferentes fases da vida, mas unidos pelo amor que começara numa decisão simples de um homem em defender o que era certo. Marina olhou para sua família, sangue e coração, e pensou na menina que anos atrás saíra chorando de uma boutique, se sentindo a menor pessoa do mundo. Queria poder voltar no tempo e abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, que a dor teria sentido, que ela seria amada, respeitada e valorizada exatamente como merecia. Mas talvez não precisasse voltar no tempo, porque todos os dias, através do programa, através das palestras, através de cada mulher que ela ajudava a encontrar sua própria dignidade, Marina estava abraçando aquela menina assustada. Estava dizendo a ela e a todas as outras como ela: você tem valor, sempre teve. E nada, nem roupas velhas, nem contas bancárias vazias, nem palavras cruéis, pode tirar isso de você. E essa, Marina sabia, era a verdadeira riqueza. Não o dinheiro que agora tinha, não os prêmios nas prateleiras ou as empresas de sucesso, mas a certeza absoluta de que ela, Marina Silva, ex-costureira, ex-viúva, ex-mulher desprezada, sempre fora exatamente o que era agora. Suficiente, mais que suficiente, valiosa. Fim.